Salve pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da Escolha Humanas. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia, e vou tratar contigo hoje de um tema em população, que é um tema muito importante. Então eu pensei essa aula voltada para um grupo específico de alunos, né, que estão vendo o quê? O tema da população e principalmente a questão da chamada transição demográfica. Então, o que eu vou te entregar nessa aula? É importante que você saiba desde o início, eu vou te entregar o conceito de transição demográfica, tá? Eu vou te entregar como é que a transição vai acontecendo, então quais são as etapas ou fases da transição demográfica. A partir disso, eu vou olhar, né, com alguns exemplos, né, vou projetar aqui para você e analisar alguns exemplos, então olhando a transição demográfica a partir de alguns países da Ásia e, por fim, o Brasil, né, dentro dessa mesma perspectiva. Se você é um estudante do 9º ano, por exemplo, esse é um conteúdo que você vai encontrar aí, né, facilmente, principalmente quando se refere ao conteúdo Ásia. Se você é um outro aluno, né, se você é um aluno do ensino médio, você é aquele vestibulando, esse tema da transição demográfica vira e mexe, acaba voltando para você ou entrando aí nas suas provas no que diz respeito ao processo de análise de envelhecimento da população. Então, para todos os grupos, isso é muito importante, ok? Então, para que você venha comigo aqui, já vou te pedir uma gentileza. Se inscreve aí no canal, né? Dá aquela curtida na aula se você achar que deve, né? Divulga para os amigos, porque isso sempre vai ajudar a gente aqui. Nós fazemos um trabalho que ele é voluntário, né? Em prol do conhecimento, em prol de ajudar aquelas pessoas que estão precisando reforçar esse nível de conhecimento. Então, bora lá, Olhando a evolução demográfica. Gente, presta atenção numa coisa. Evolução demográfica quer dizer crescimento. Então, quando eu olho para a evolução demográfica mundial, então esse gráfico que está aqui, ele está apresentando lá do ano 1, né, e fazendo uma perspectiva, o ano 1 da era cristã, né, fazendo uma perspectiva, uma projeção para o ano 2100. O que a gente vai perceber aqui, que lá no início não tinha censo demográfico, né? Não tinha contagem populacional, mas de toda maneira, nós temos aqui um crescimento muito baixo. Então, provavelmente nasciam muitos, morriam muitos e crescia pouco, ok? Quando vem este processo aqui, a Revolução Industrial. Então, quando chega a Revolução Industrial, ela é um marco significativo para o crescimento exponencial, ou seja, para a curva do crescimento começar a subir muito. E por que isto? Porque a Revolução Industrial, ela promoveu, né, aquilo que é chamado de urbanização, que ao mesmo tempo promoveu melhorias nas condições de vida das pessoas e, portanto, as pessoas passaram a ter mais acesso a saneamento básico, mais acesso à medicina chamada de curativa, né, que são os tratamentos, e mais acesso àquilo que depois vai ser desenvolvido em vários lugares, né, que são as vacinas. Não foi na Revolução Industrial que elas foram desenvolvidas, mas um tempo depois. Ok? Aí nós vamos olhar aqui, a população por continente, então o crescimento da população mundial por continente. O azulzinho aqui é a Ásia, né, que é o foco que me importa, né, de maneira mais acentuada nesta aula. O vermelho é o continente africano. Né? O que está em amarelinho aqui é a Europa, o que está em azul é a América Latina e Caribe, o que está em verde é a América do Norte e o que está nesse azul mais escuro é a Oceania. Veja que, do ponto de vista geral, né, na Oceania não houve grande variação. Quando nós olhamos aqui na América do Norte, também não há grande variação. Quando nós olhamos, né, a América Latina e Caribe, nós vamos perceber aqui que ela vai ter um pouquinho de crescimento, né, uma curva de crescimento ainda aqui até o ano de 2030, 2040, nessas décadas, mas depois continua. Mas quem vai apresentar um grande crescimento, né, é a linha referente ao continente africano, e aí tem tudo a ver com a questão da transição demográfica. Volto nisso daqui a pouco. E quando nós olhamos o continente asiático, nós vamos perceber o quê? Que no continente asiático, olha, a Ásia já tem a maior população, né, do mundo. Então, se nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, a Ásia tem por volta de 4 bilhões e 800 milhões. Mas veja que ela está apresentando aqui uma perspectiva de crescimento até o ano de 2050, 2060,
e depois a curva, né, vai ficar decrescente. Então vamos entender aí essa questão, né, importante. Ó, eu já falei em alguns momentos aqui, tem umas aulas sobre população, né, que em breve estarão todas disponíveis neste canal, estão ainda disponíveis lá no canal da Escolha Educação, mas é importante que saibamos, ó, a taxa ideal de crescimento populacional de um país é de 2,1% ao ano, ou seja, 2,1 filhos por mulher. Então, aquilo que está se entendendo como reposição é o quê? Né? Você tem nascimentos, você tem mortes, e aquela ideia de que para se repor uma população, é preciso crescer em torno de 2,1. Alguns lugares do mundo estão crescendo menos do que 2,1. Alguns lugares do mundo crescem mais do que 2,1. Deixa eu voltar aqui só para, né, dar uma analisada. Ó, o continente africano, se está apresentando esse ritmo de crescimento, significa que a taxa de crescimento está sendo bem maior do que a de reposição. Ok? No continente asiático, a mesma coisa, mas vai começar a mudar, ok? Então, o tema da aula qual era? Transição demográfica. Então, vamos olhar essa questão. Transição demográfica é uma teoria demográfica que foi criada por um demógrafo dos Estados Unidos, demógrafo, aquela pessoa que estuda, né, o desenvolvimento, a evolução, né, os fatores da população. Um cara chamado Warren Thompson, lá nos Estados Unidos, na década de 20 do século 20. Então, na década, lá no início do século, no final do século 19, principalmente, tinha uma corrente, né, de uma teoria demográfica chamada teoria malthusiana, em que nesta teoria um cara chamado Thomas Robert Malthus, ele dizia assim, que a população mundial, em condições normais, a população mundial cresceria em progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, e, né, a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então, né, o Thomas Malthus, ele acabou falando o quê? Ele dizia que se isto acontecesse, o mundo duplicaria, a população mundial duplicaria a cada 25 anos. E isso levaria a uma falta total de alimentos e levaria a uma grande crise mundial. E o Warren Thompson, nos anos 20, o que ele vai fazer? Né? Ele contesta essa teoria malthusiana, tá? Então, ele contesta a partir da teoria da transição demográfica. Então, o que ele vai dizer na prática? Né? O Warren Thompson, ele vai fazer uma coisa que é assim, deixa eu mudar o gráfico aqui para, né, ficar mais fácil de você me acompanhar e me analisar tranquilamente. Então, ó, o Warren Thompson, ele vai dizer assim, ó, que num determinado país ou região do mundo, né, se houver um melhor acesso da população há questões como, por exemplo, saúde, educação, né, e aquilo que nós chamamos de melhores condições de vida, que isto interferiria diretamente no nível de crescimento populacional. Então, Warren Thompson, ele vai propor o quê? Que se estas condições que eu citei acontecessem, né, não haveria necessidade de nenhuma política, nenhuma definição mais específica para a população de um lugar, porque isso aconteceria normalmente, tá? Então não haveria necessidade de se estabelecer um chamado controle de natalidade. Por quê? Porque a população, né, o ritmo de crescimento, ele se alteraria. Então vamos lá, conceito de transição. A transição demográfica nada mais é do que a passagem de um país de maioria jovem para um país de maioria adulta. Então, quando nós olhamos a população de um lugar, a população de um lugar, ela está dividida em 3 grupos. Aquele grupo chamado de jovem, que vai de 0 até 19 anos, aquele grupo de adultos, né, que vai de 20 até 59 anos, e aquele grupo de idosos, que está acima de 60 anos. Tudo bem? Então, é essa a ideia. Muito bem, então, o que acontece aqui na fase 1, né, da transição demográfica? Na fase 1 da transição demográfica, nós temos o chamado regime demográfico tradicional. Esse regime demográfico tradicional, né, ele é marcado pelo quê? Pela alta natalidade, pela alta mortalidade. Portanto, nascem muitos, morrem muitos, cresce pouco. Então, o crescimento demográfico, ele é chamado de estável ou, né, lento. Tudo bem?
Muito bem, aí o país ingressa na transição demográfica. Quando o país ingressa na transição demográfica, nós vamos ter o quê? A fase 2. Então, na fase 2, veja aqui, ó, aqui no gráfico, né, eu consigo perceber, ó, que vai ter uma manutenção da taxa de natalidade, que é essa linha, né, que está um verde aqui, né, ou um azulzinho de uma cor diferente, não sei qual é a cor, tá? Por isso que eu estou falando diferente. A natalidade vai se manter e a mortalidade vai cair, né, drasticamente. E aí veja que a linha do crescimento populacional ela vai subir. Então, neste momento, eu tenho, ó, manutenção da natalidade, queda da mortalidade. Por que a mortalidade vai cair? Porque, né, haverão mudanças, tá? Então, ó, ocorrerão mudanças na estrutura dessa população. Melhoria do acesso à saúde, né, melhoria do acesso à educação, melhoria do acesso à renda. E, portanto, as pessoas passam a viver mais. Tá? Então, nós vamos ter um elevado crescimento populacional. Aí nós chegamos na fase 3. Na fase 3, né, o que vai acontecer? A taxa de natalidade vai cair. Né? Então, a taxa de natalidade cai, a taxa de mortalidade continua caindo, ela vai dar uma estabilizada, mas ela continua caindo. Então, neste momento aqui, ó, é importantíssimo que eu perceba o quê? Que tem uma queda da natalidade e uma redução da velocidade do crescimento. Então, aquele crescimento demográfico que na fase 2 está muito alto, na fase 3 ele já começa a reduzir o seu ritmo. Tá? Então, a população vai continuar crescendo, mas vai continuar crescendo num ritmo menor. E aí nós temos o quê? A fase 4. Na fase 4, o que vai acontecer aqui? Na fase 4 nós temos, ó, a natalidade continua em queda, a mortalidade se estabiliza, e aí nós vamos ter, né, um país saindo da chamada transição demográfica. Quando o país sai da transição demográfica, ele vai entrar num período que é conhecido como bônus ou janela demográfica. Então, o que é o bônus ou janela demográfica? É aquele momento que, economicamente, é o melhor momento, né, demográfico do país. Significa que nós vamos ter a maioria da população deste país economicamente ativa, ou seja, né, aquela pessoa que está apta ao trabalho, né, que forma a chamada mão de obra deste lugar. Ok? Então, é esta a ideia. Por isso que é chamada de PEA, População Economicamente Ativa. E, né, então, neste momento, inauguramos aquele chamado regime demográfico moderno, ou seja, pós-transição demográfica. O que é esse regime? Nascem poucos, morrem poucos, cresce pouco. Mas aí eu coloquei aqui, ó, conforme você está vendo, no próprio gráfico tem umas interrogações aqui, ó, né, em relação ao crescimento populacional, vai ter uma interrogação que ele pode aumentar ou ele pode diminuir, e em relação à natalidade, que ela pode aumentar, né, ou a mortalidade também, ó, pode aumentar ou pode diminuir aqui, tá? Por quê? Porque vamos considerar o seguinte: nenhum país ele espera chegar, né, naquela condição crítica em relação à sua população para desenvolver uma política demográfica. Então, por que está se colocando aqui, ó, que o crescimento populacional pode se elevar? Porque um país qualquer ele pode adotar uma medida para tentar aumentar a sua população, para tentar aumentar aquela parcela da população, né, que é chamada de economicamente ativa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Né? Peguei um outro gráfico, ó, a mesma situação, e aí, né, mantendo a interrogação. Então, ó, simplificando, né? Ó, primeiro estágio da transição demográfica: natalidade alta, mortalidade alta, aumento vegetativo, aumento populacional estável, né, ou lento. Então, você vai ter, né, uma pirâmide demográfica que é chamada de pirâmide crescente. No segundo estágio, nós vamos ter o quê? A taxa de natalidade se mantém alta, a taxa de mortalidade cai rapidamente. Então, nós vamos ter um grande aumento da população, um grande crescimento demográfico. Aí nós chegamos aqui, ó, no terceiro estágio. O que acontece com a natalidade? Ela cai. Um detalhe, eu não comentei no slide anterior, vou comentar nesse. A taxa de natalidade vai cair devido a alguns fatores, como, né,
O custo de criação dos filhos, criar um filho é bastante caro em qualquer lugar do mundo, né? O acesso das mulheres e das famílias aí, mas principalmente das mulheres, aos métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, ok? O ingresso da mulher no chamado mercado de trabalho, né? Isso vai ser muito importante, e depois disso também nós vamos ter o quê? Aquela questão de que, né? Ingressou no mercado de trabalho, né? Normalmente os casamentos acontecem em idades, né, superiores àquelas idades que aconteciam anteriormente. Então essa galera, né, ela vai assim, vou pegar um exemplo, ao invés das pessoas estarem se casando lá com 22, 23 anos, vão se casar com 28, 29, 30. Então estes fatores, eles vão, né, mudanças culturais específicas, mudanças econômicas também, vão contribuir para que haja aí essa redução na taxa de natalidade. E vamos aqui, ó, o crescimento natural. Ele tem, né, o aumento dele, veja que eu falei no slide anterior, que o ritmo diminui. Então é isso mesmo, ó, o ritmo diminui. Ele continua aumentando, mas o ritmo vai diminuir. No estágio 4, natalidade baixa, mortalidade baixa e o crescimento, ele cai e se estabiliza. Ó. O crescimento populacional, ele vai cair, tá? Então, ele vai se estabilizar aqui. Aí tem duas possibilidades, ó. No estágio 5, tá? No estágio 5, ainda ser visto. Não temos nenhum país que tenha passado por ele, ou algum país que tenha, né, vivenciado essa situação. O que nós vamos ter aqui, tá? Nesse estágio 5? Possivelmente, o crescimento, né, ainda vai cair, vai continuar caindo, tá? Ou a gente pode ter uma subida. Por quê? Ó, a natalidade, quando se diz da natalidade, tá? Ela pode continuar caindo ou ela pode subir. Por quê? Porque se o país adotou uma política natalista, pode ser que isso tenha, né, um resultado. Ou não, tá? A mortalidade, ela vai continuar baixa, mesmo com os avanços. Então, ó, mesmo nos países mais, quando a gente pensa em termos populacionais, o maior avanço tecnológico possível, ele não garante às pessoas que elas vão viver, né, melhora a qualidade, obviamente, do tratamento, mas não garante que ela vai viver indefinidamente. Então, há um limite para isso. Então, a taxa de mortalidade continua baixa, tá? E aí nós vamos ter uma pequena mudança aqui no chamado aumento natural. Veja que o formato das pirâmides também mudou. Ok? Então, vamos lembrar? Vamos recordar aqui para a gente poder avançar, né? Transição demográfica é a mudança, tá, no perfil da população de um país. Então, um país que tinha a maioria da população até 19 anos, ou seja, jovem, ele passa a ter uma maioria da população, né, entre 20 e 59 anos. Tá? Quando o país sai da transição demográfica, ele está naquela fase que eu chamei agora há pouco de bônus ou janela demográfica. E nesse bônus ou janela demográfica, nós vamos ter a maior parte da população economicamente ativa, o que vai ser muito bom para esse país se ele estiver apresentando um crescimento econômico. Tudo bem? Aí, agora, então, nós vamos olhar o quê? Olhar para alguns lugares, né? Vamos olhar na Ásia. Então, o meu tema inicial, chamei a atenção que eu queria dar uma olhada para os países asiáticos. Então, eu vou olhar alguma coisa na Ásia, depois eu vou olhar Brasil e a gente encerra a aula. Então, se você já chegou até aqui, ó, não esquece, hein? Se inscreve aí no canal, não esquece, curte, né? E se achou que tá legal, compartilha aí com seus amigos. Vamos lá, ó. População mundial de 1950, né? Ó, perdão, população mundial não, população da Ásia, crescimento populacional, ó, de 1950 até uma projeção para 2100. Então, pegando aqui, ó, 2020 foi o recorte. Então, lá em 2020, a população do continente asiático era de 4.717.000, né, habitantes. Então, veja, ó, a tendência aqui que está sendo sinalizada por esse gráfico é que ela vai continuar aumentando, mas a partir mais ou menos desse período aqui, então a partir lá de 2070, 2080, né, vai haver uma queda. Tudo bem? Essa é a perspectiva. Quando nós olhamos a taxa de fecundidade, ou seja, o número médio de filhos por mulher, tá, nos países, né, e aí assim, eu estou olhando aqui por regiões do mundo, ó, o que está em roxo, África subsaariana, ou seja, aqueles países ao sul do Saara, tá? O que está nesse laranja aqui
São os países do norte da África. Então, norte da África e Ásia Ocidental. A Ásia Ocidental corresponderia ali a um trecho, né, do Oriente Médio, por exemplo. O que está em azulzinho mais claro aqui, Ásia Central e Sul da Ásia. Ásia Central, os paísesão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Tá? Sul da Ásia, envolvendo Índia, envolvendo Paquistão, envolvendo Bangladesh, né? E por aí vai. Ásia do Leste, Leste e Sudeste, né? O Leste Asiático corresponde a quem? Aos países leste, né? Oriente Asiático. O Extremo Oriente, então, China, Japão, Coreias, né? E o Sudeste Asiático inclui aqueles países chamados de tigres asiáticos. Mas o que me importa aqui é pensarmos o seguinte, ó, o número médio de filhos nascidos por mulheres ao longo da vida caiu acentuadamente. Então, se nós olharmos aqui, ó, né, a partir, né, se nós olharmos a partir de 2000, nós vamos perceber que assim, ó, tem caído drasticamente, né, em vários lugares do mundo. Em algumas regiões antes de 2000, em outras regiões, né, nós vamos ter uma queda mais acentuada. E a partir daqui tem uma projeção. Então estamos imaginando que está pegando de 2000 a 2050, né, então está pegando mais ou menos aqui a partir de 2015, 2020, ó, as projeções. E para aquele item que me interessa, ó, os países da Ásia, aqui, os dois azuis, nós vamos perceber o quê? Né? Quedas significativas, ok? Então, isto vai repercutir lá. Um dos países, né, com maior população no mundo é a China. Ela não é o país mais populoso no mundo desde 2023, quando ela foi superada pela Índia. Mas a China tem, né, uma população de mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China é um dos países do mundo que lá nos anos 70, mais especificamente em 1979, a China instituiu, a China implantou, né, ela colocou como uma política no seu território a chamada política do filho único. Então nós vamos olhar aqui, ó, né, comparativamente a China. Então, ó, tinha o quê? Mais de 6 filhos, né, nascimentos por mulher entre 1960 e 2016. Então, nesse momento aqui, anos 60, anos 70, o número é superior a 6. Quando chegamos no final dos anos 70, né, com a entrada em vigor da política do filho único, veja que esse número médio de filhos por mulher, ele caiu muito, tá? Chegando a um número inferior a 2, né, 2 filhos por mulher. O que está em azul é a Índia. Veja que a Índia, lá dos anos 60, né, já começa um período de queda e vem caindo gradativamente, né, até chegarmos a 2010. O outro número em vermelho é o dos Estados Unidos. Então, veja, ó, dos Estados Unidos vem caindo até um determinado momento, depois tem alguns momentos em que tem uma pequena, né, estabiliza e depois tem uma pequena subida. Mas vamos observar aqui uma coisa importante. Você se lembra lá que no começo dessa aula eu falei que a taxa de reposição populacional era de 2,1 necessários, 2,1 filhos por mulher, ou 2,1% de crescimento anual? Então isso é importante, né, de ser observado. Então, com a implantação da política do filho único, olha, o que nós tínhamos lá na Índia? Na China, né? 0 a 14 anos, ó, veja que era uma grande parcela, de 15 a 64, né? Tinha um número grande aqui, mas você tinha um pequeno número de idosos, as pessoas viviam menos tempo lá. A partir dos anos 70, ou do final dos anos 70, início dos anos 80, veja que vai diminuindo esse número de pessoas de 0 a 14 anos, né? Tem um aumento desse número de pessoas de 15 a 64, mas tem também um aumento mais significativo ainda das pessoas acima de 65 anos. Então, quais são as projeções? Redução maior das pessoas até 14 anos, também redução aqui, ó, dessa parcela da população de 15 a 64 e um aumento significativo das pessoas acima de 65 anos, ou seja, de idosos, ok? Então, a China, né, passou pela sua transição demográfica, assim como os Estados Unidos passaram pela sua transição demográfica, assim como a Índia, né, também está passando lá pela sua transição demográfica. E, para fechar a aula sobre transição demográfica, o caso brasileiro. Veja que aqui eu nem peguei a evolução, né, da população brasileira, eu peguei a evolução da expectativa de vida. Para você que está aí me assistindo, veja aí, nos anos 20, a expectativa de vida no Brasil
era de 42 anos. Nós tivemos aí, durante 2 décadas, não houve aumento, né, na expectativa de vida, mantivemos aí com 42 anos. Na década de 50, houve um pequeno aumento, foi para 46, na década de 60 já aumentou um pouquinho mais, mas é importante olharmos. Então, o que nós estamos vendo? Transição demográfica. Então, aqui é importante percebermos que nos anos 40, com a industrialização no Brasil, o Brasil entra na chamada fase da transição demográfica. Lá nos anos 2000, final dos anos 90, né, o Brasil inicia a fase da janela, o bônus demográfico. Então, o período da transição, ele foi dos anos 40 até o final, basicamente, dos anos 90. Então, o Brasil está vivenciando hoje, né, a fase do seu chamado bônus ou janela demográfica. Então, quais são os fatores aí que contribuíram para essa mudança? Que são os mesmos fatores que vão contribuir para esta questão da transição em qualquer lugar do mundo. A urbanização, então o lugar vai consolidando uma urbanização, as pessoas vão saindo do campo, indo morar nas cidades, o custo de vida, o acesso, né, aos métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, o maior acesso às chamadas políticas de planejamento familiar, e isto tudo vai interferir. Então, nós temos uma situação, né, basicamente voltada para este item que está aí. Muito bem. Aí, olhando do ponto de vista da estrutura etária, né, pelas pirâmides. Olha lá, pirâmide etária do Brasil na década de 80, na década de 90, e aí nós vamos ter o quê? Ó, primeira coisa que eu posso, né, afirmar aqui, que houve um estreitamento da base, reduziu o número de pessoas, né, de 0 a 4 anos, de maneira geral, e de 5 a 9 também. Então, tá, já está indicando uma redução, os efeitos. E aí, então, ó, antes do bônus, o que eu vou ter pensando em termos de realidade brasileira, né? Então, antes do bônus, eu vou ter o seguinte, ó, 51,7 milhões de pessoas, né, estavam aqui, eram crianças ou jovens, né? Então isso correspondia a 35% da população, então até 14 anos, 88 milhões de pessoas correspondiam àquela população de 15 até 64 anos e somente 6 milhões de pessoas, ou 4,4% da população, tinha mais de 65 anos. Vamos adiante aqui para olharmos o que aconteceu depois, ó. Estamos nos anos 90. Nos anos 2000, aí a fase do bônus demográfico. Então, a fase do bônus demográfico, o material está mostrando aqui para você, ó, né, sendo contada de 1998 até 2034. Então, em 2034, o Brasil encerrará a sua fase aí chamada de bônus. Né? E o que nós vamos ter aqui, então? Ó, continua a tabela, né? A pirâmide etária, ó. A base reduzindo cada vez mais, e aí nós vamos tendo algumas mudanças aqui no topo, ó, cada vez mais significativas, tá? O mesmo vale para 2020, então o percentual de idosos aumentando. Então vamos olhar aqui de novo, ó. Aqui ele está tratando, né, 2020, ó, 41 milhões de pessoas, tá? Naquela fase até 14 anos. Aí aqui você tem 146 milhões, 70% dessa população. Né? No quesito, eu vou só voltar para você olhar, ou não, eu deveria ter puxado aqui, ó, essa legendinha para o outro. Então, de 15 a 64, né? E 19 milhões acima de 65 anos. Tá certo? E o que vem depois? O que virá depois? O que virá depois é aquele aspecto chamado do envelhecimento. Então, o Brasil, agora juntando, né, as pirâmides etárias, ó, o Brasil vem melhorando, né, a sua expectativa de vida. Isso é decorrência de melhorias no acesso à saúde, melhorias no acesso à educação, melhorias no acesso à renda, embora isso pareça contraditório, né, quando nós olhamos para muitos irmãos brasileiros ou para muitos milhares de brasileiros que infelizmente vivem numa situação de pobreza e de miséria que não deveria acontecer de forma nenhuma, mas o que nós observamos aqui em termos numéricos é que vem aumentando. Então, na década de 40, entramos na transição. No final dos anos 90, saímos da transição. Entramos no bônus que vai até 2034. E o que é que vai acontecer no pós-bônus? Né? Então, no pós-bônus demográfico, nós vamos ter a perspectiva para 2050. 28 milhões de pessoas até 14 anos,
138 milhões de pessoas, ou 64% da população, né, entre 15 e 64 anos, e 48 milhões de pessoas acima de 65 anos. Então, fechando essa coisa aqui, né, que esse aspecto importante da situação brasileira, nós vamos olhar para o seguinte, vamos relembrar. Então, para manter inalterada a população média de um país, é necessário uma taxa de fecundidade de 2,1% ao ano, que é a chamada taxa de reposição. E aí, quando você tem o que está sendo projetado para o pós-bônus demográfico brasileiro, é o quê? O envelhecimento da população. Como na prática a galera que trabalha com isso lida olhando para a economia, o que nós vamos ter, né? Quais são as questões que estão sendo sinalizadas? A ideia de uma escassez de população em idade ativa, leia-se, mercado de trabalho, né? Então, onde já está ocorrendo isso? Países como no Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, próprio Canadá e Austrália, isso tem acontecido. Elevação dos custos sociais em setores como previdência e saúde. Gente, tá? Aí tem uma galera que vai falar que tem que cortar gastos, tem que fazer reforma da previdência, tem que fazer um monte de coisa, né? Porque senão não vai sobreviver aquela situação toda. Eu não vou entrar nessa discussão aqui porque a minha posição é muito clara, né? A minha posição é muito clara. Idoso não é custo, o idoso trabalhou a vida inteira, o idoso contribuiu para o desenvolvimento do país, o idoso contribuiu para um sistema, né, que foi construído num momento e que foi dado a ele uma perspectiva, que é um sistema de aposentadorias. Se as regras econômicas mudaram, se, né, as coisas mudaram, é preciso garantir a essas pessoas aquele direito básico. Se era um direito, tem que permanecer como direito. Ok? Essa é a minha posição. No entanto, o que nós temos assistido, inclusive no Brasil, em 2017 foi aprovada uma reforma da Previdência que entrou em vigor em 2019, né, elevando a idade mínima para aposentadoria e basicamente extinguindo, vou repetir, basicamente extinguindo a ideia de aposentadoria por tempo de trabalho, tá certo? Então, dito isso, a previsão aí, o Brasil, da distribuição da população etária, se nós formos pensar, né, a partir de 2035. Dá uma olhada aqui, ó. Então, a partir de 2035, veja que a perspectiva é de um aumento significativo, principalmente da população acima de 60 anos, né? Então, aquele envelhecimento mais acentuado, tá? E aqui, ó, vamos olhar também uma outra coisa, né? Veja que a presença das mulheres, ó, principalmente a partir desta faixa de 35 a 39 anos, tem um crescimento mais acentuado. E aí tem um item que eu não disse aqui porque não era foco, né? Mas de maneira geral, percebam que não era o foco de análise, era só a transição, tá? Percebam que, principalmente na idade, né, chamada de idosa, a presença do grupo feminino é maior. Isso se deve, basicamente, à chamada medicina preventiva, né, e outros itens que estão relacionados aí à maior mortalidade de homens, como, por exemplo, acidentes de trabalho, como, por exemplo, violência. Não que isso não incida sobre as mulheres, também incide sobre as mulheres, mas no caso dos homens é maior. Tá certo? Por isso eu fechei essa aula. Não sei nem quanto tempo deu, mas estou por aqui. Então, ó, se você gostou do conteúdo, gostou da abordagem, lembra aí de divulgar o nosso canal chamado Escolha Humanas para outros estudantes, ok? Bons estudos para vocês, sigamos juntos por aqui e boa sorte aí nos seus processos de avaliação. Quer sejam as suas avaliações escolares, quer sejam os seus vestibulares. Falou? Grande abraço, fiquem bem e até breve. Tchau, tchau.